Episódio do Ponto de Vista, essa série que a gente conversa sobre pontos de vista diferentes, dos mais diversos assuntos que a gente tem, né? E a gente sempre aprende quando aprende a escutar o outro, o ponto de vista do outro. Hoje, no ponto de vista a gente vai consultar coletivamente tarô, em comemoração ao lançamento da Naipe do Amor, a minha música mais nova, que envolve ali algumas metáforas com jogos de cartas, né? Os tradicionais, né? Onde a gente joga ali em disputa mesmo, né? E também outros jogos como o tarô, né? Que tem muito essa ligação com a busca pelo amor. A música fala um pouco disso, né? É uma música que ela tem uma trama, uma história de conquista amorosa, né, com essas metáforas, trazendo ali o que tem de bom nos jogos, canastra, as melhores apostas, as conquistas, tentando convencer uma pessoa de que o personagem é a pessoa certa para ela e que entre elas há o amor, que a carta deles é o naipe do amor, né? E também tem essa ligação com a busca nas respostas em cartas, né? Em cartas de tarô. E como é comum, né, as pessoas buscarem ali os seus equilíbrios emocionais, né, dentro do tarô. Hoje a gente vai tentar entender um pouco desse universo de quem busca, e eu tenho o prazer aqui de receber o Vitor, né, que é um terapeuta integrativo, né, e oraculista. Depois ele vai me corrigir se eu estou apresentando ele errado, tá? E a gente vai poder jogar juntos tarô. Você, inclusive, pode participar. Bem, estarão comigo aqui virtualmente o Vitor, que é o terapeuta integrativo que vai nos ajudar com essa conexão mágica, tá? E a Thaís, que é uma das minhas irmãs, vai me ajudar aqui na mediação, tá? Na mediação das perguntas, de quem quiser fazer aqui quem quiser colocar as questões para a gente poder tirar cartas. E presencialmente eu estou com o apoio da Ellen, que é minha outra irmã, aqui para o esquema operacional. Então, vamos puxar o Vitor e a Thaís aqui na nossa live. Só um minutinho. Vocês fiquem bastante à vontade ao longo da nossa live para poder fazer perguntas. Thaís, você me escuta? Escuto. Você me escuta bem? Escuto bem. Oi, Vamos irmão. lá. Bom dia, pessoal. Para quem vai estar assistindo depois gravado também. Eu vou aqui acompanhar os comentários, dar um suporte aqui no operacional virtual. Ótimo, muito obrigado. E vamos lá. Vamos ao Vitor do perfil Alquimia da Alma. Vamos lá, fazendo aqui a operação. Bom dia. Fala, Vitor, tudo bem? Tem que aumentar um pouquinho o volume do telefone. Só um minutinho, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou Estamos te ouvindo bem. Vitor. Você tá, Douglas? Sim, estamos ouvindo bem. Gente, eu fiz um preâmbulo aqui, tá? E agora a gente está aí com o Vitor e com a Thaís aqui já na live, tá? E aí eu vou colocar aqui de novo, né? Essa live é mais um dos movimentos do lançamento da minha música Naipe do Amor, né? Uma música que mistura, né, amor, conquista, a relação emocional e fazendo uma ligação ali com metáforas dos jogos de cartas, né? Os jogos de azar, de disputa, que a gente tem nos jogos de carta, e também a busca pelo amor, citando ali o tarô, né? E aí me veio aqui a ideia, eu falei, caramba, é um tema tão comum, né? As pessoas gostam tanto e tem bastante curiosidade, né? Tem bastante curiosidade de fazer essas perguntas ao tarô, pedir para saber se tem, como é que vai a vida lá no futuro, como é que está a relação emocional, busca bastante o equilíbrio, busca o entendimento interno. São assuntos aqui que aí eu pedi para o Vitor, para ele nos dar uma consultoria, e ele aceitou. Vitor, muito obrigado pela tua presença, né? E
Me ajuda aí, faz uma apresentaçãozinha aí do que consiste o seu trabalho e um pouco do que a gente vai ter aqui hoje. Gente, bom dia, bom dia. Primeiramente, é um prazer, cara, estar aqui, tá? Apreciei muito o teu trabalho desde o primeiro momento que eu conheci, tanto na música quanto no teu livro, né? A gente já conversou sobre isso, das afinidades, das questões, dos insights que me trouxeram. Eu achei que tem tudo a ver essa interação aqui, até porque tarô e música é arte, né? Quando a gente fala de oráculos, né, não necessariamente o tarô, mas outros oráculos, né, tem o jogo de búzios, tem as runas. Eu, especificamente, a minha especialidade é o baralho cigano, né, que é o que a gente chama de tarô Le Lenormand, né, que é o tradicional baralho cigano. Temos tarô, né, o mais clássico, né, e o baralho cigano ele também tem essa forma oracular de ser trabalhada por meio dos símbolos, né? Das figuras e tudo mais. Primeiramente, vou me apresentar, eu acabei esquecendo de me apresentar, eu me chamo Vitor, eu sou terapeuta integrativo, eu trabalho com baralho cigano há aproximadamente 4 anos e para explicar um pouquinho para vocês, né, como funciona. Não só o tarô e o baralho cigano em si, mas os oráculos em geral, né? É uma forma, né, de se conversar com o inconsciente. Esse inconsciente que nos rodeia, né, são energias, são forças sutis que estão o tempo todo interagindo com a nossa vida, só que elas são invisíveis, né? E não só o tarô, como outros oráculos, com essa ferramenta você tem a possibilidade de entender o que são essas energias e como lidar com elas para você ter um pouquinho de mais assertividade, você acertar um caminho que não está dando certo, você entender. Por exemplo, né, que a pauta aqui é o tema é o amor, né? E realmente é uma das questões mais pedidas do baralho cigano. Pelo menos para mim aqui, disparada, as pessoas vêm sempre procurar saber se tem algum caminho com uma pessoa que já foi, ou se uma pessoa que ela tem um relacionamento e o relacionamento não está andando muito bem, se tem como acertar, o que está pegando. Então, essas questões, elas são muito, digamos assim, naturais, né? De as pessoas virem procurar no tarô em si, né? E o tarô e o baralho cigano, eles funcionam da seguinte forma, né? Quando a gente coloca as cartas na mesa e a gente mentaliza aqui qual é a questão, o que a pessoa está perguntando, né? E a gente projeta essa energia dessa pergunta por meio da nossa própria energia para as cartas, você intuitivamente vai escolher aquela carta exata daquela energia que tem ligação com o que a pessoa está perguntando. Então, no caso, né, eu puxo uma carta aqui para você, você faz uma pergunta para mim, né? Geralmente perguntas objetivas, perguntas assim, de sim ou não, eu gosto de trabalhar com 5 cartas. Né? Por meio dessas cartas, eu vou fazer uma interpretação sobre o que você está passando. Eu vou te contar uma história. E nessa história eu vou te dizer se é adequado você dar continuidade ou não. Entendeu? Ô, Vitor, Então, até peço. Pode falar. Vitor, quando eu te fiz esse convite aqui para a gente poder falar um pouquinho do baralho cigano, do tarô, e a ligação pela busca do amor, eu trouxe até uma proposta que era o seguinte, Vitor, eu não quero nem entender muito com você antes da live, Sim. porque a ideia é a gente você dar uma consultoria a um leigo, né, para eu poder passar aqui as perguntas como se aquela pessoa que tivesse curiosidade ou que não entendesse o que são essas respostas, eu tivesse aqui representando essas pessoas. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, dentro desse conceito mesmo que você está nos passando, até para a gente entender, e uma pergunta de leigo, até já me antecipando a pedir desculpas para se eu for falar alguma besteira aqui, mas é uma pergunta de curiosidade mesmo, tá? Aí eu vou começar perguntando com relação à pessoa que tira a carta, né? Sim. Por exemplo, o que habilita, entre aspas, você para poder tirar uma carta? É estudo? É meditação? O que leva você a ter essa conexão, sendo capaz de tirar cartas para as pessoas?
Cara, essa pergunta é ótima. Essa pergunta é ótima, porque é uma pergunta muito recorrente até, né? Porque, assim, tem pessoas que pensam assim, é necessário ter uma super mediunidade, uma super sensitividade para se jogar tarô? E eu digo que não, né? Essa intuição, ela aflora naturalmente. Tem pessoas que já têm uma intuição maior, uma conexão, né? Uma sensitividade de berço, né? Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não tenha não pode aprender e não possa jogar tarô. Mas você trouxe um elemento aqui muito importante, o estudo. O estudo é totalmente necessário, tanto para o cara que tem uma conexão maior, digamos assim, uma mediunidade, quanto para o cara que não tem, tá? Porque ele precisa entender o que cada símbolo de cada carta, no caso do baralho cigano, né? No caso do tarô tradicional, são os arcanos, né? Nós temos os arcanos menores e os arcanos maiores, né? E a pessoa precisa entender, conceituar o que significa cada símbolo no meio geral, né, do senso comum, né, que podemos dizer que é o inconsciente coletivo, que é, vou te dar um exemplo. Eu pego aqui a carta do urso. O que o urso representa para mim? O que o urso representa para você? O que o urso representa para a Thaís? Né? Quando a gente estava lá na escola, a gente aprendeu o que era o urso, a gente foi no zoológico, viu o urso. Então a gente tem ideias muito similares. Então isso é uma ideia que, digamos assim, é a ideia do inconsciente coletivo, do senso comum. Mas além disso, eu tenho uma ideia pessoal também do que representa o urso para mim na minha vida. Eu posso ter uma experiência específica. Então essa experiência que eu tenho específica com aquele símbolo, eu também trago para o meu universo das cartas. Eu também posso utilizar isso como meio de interpretação. Então, digamos assim, a gente precisa estudar o que cada símbolo representa para eu conseguir fazer essa interpretação. E lembrando que eu também tenho um conteúdo meu subjetivo interno que também pode enriquecer essa leitura. Então, sim, precisa de muito estudo, né? E no começo, vou falar por experiência própria, no começo, os jogos de tarô, de cartas, né, acabam sendo coisas muito mecânicas, né? Você pega aqui um urso com uma cobra. Eu vou pegar as duas ideias principais ali e vou trazer um conceito. Então, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo a despertar a nossa intuição para trazer mais riqueza para a nossa leitura. Então, é o conjunto do que você falou. Esse estudo, Vitor, esse estudo que você faz, você falou aí do estudo da simbologia, isso, né? Mas aí eu te pergunto, faz-se um estudo, como eu te falei, podem ser perguntas que até não cabem, tá? Mas faz-se um estudo também de interpretação de quem está te consultando, ou seja, algum tipo de estudo de comportamento psicológico, para você conseguir aprender a fazer a leitura de quem está te trazendo as questões também? Ou é uma questão mais energética mesmo, de mediunidade? Cara, essa pergunta também é muito boa. Por quê? O que acontece? Eu, na minha forma de trabalhar, eu trabalho com oráculo terapêutico, né? Eu estudo psicanálise já tem alguns anos, estou fazendo uma formação e eu trago muito o contexto do que eu aprendo na psicanálise e na psicologia analítica, que é uma outra linha que eu também estudo bastante, que quando eu trago nas minhas cartas, eu trago o conhecimento que eu tenho, né, das questões sentimentais, comportamentais, emocionais, eu trago isso junto para o viés da minha mesa. Só que eu não estudo a forma, digamos assim, de você estar na minha frente e eu te estudar. Não é isso. O que você me trouxer da nossa conversa, eu vou trazer conceitos da psicologia para enriquecer aqui a leitura, a minha interpretação e tudo mais. Vou te ajudar de uma forma terapêutica também. Né? As minhas leituras... Quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Se você terminar, eu falo. As minhas leituras, eu não gosto de utilizar o termo determinista, sabe? Tipo assim, eu tirar aqui 5 cartas para responder uma coisa que o objetivo é que você me faça, eu falo assim, pô, cara, não vai nesse emprego não que vai dar problema, vai dar errado. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu gosto de entender o porquê que vai dar errado e te explicar
Porque isso que possa fazer você dar errado nesse trabalho, se você não endireitar no teu contexto de vida, possa fazer com que dê errado num outro trabalho. Então, eu gosto de utilizar no caso, o baralho cigano, como plataforma de autoconhecimento para você, primeiramente, se acertar. Né? Porque se a gente se acerta, se a gente tem autoconhecimento, é natural que os caminhos que apareçam sejam caminhos mais assertivos. Os relacionamentos que apareçam sejam relacionamentos mais harmoniosos. Né? Então, assim, antes de falar assim, ah, cara, vai acontecer isso e tal, né? Tá em pedra na tua vida, ah, tem um parente seu que vai morrer. Cara, jamais eu falo isso no amigo de tarô. Por mais até que eu sinta, né? Mas a gente não vai trabalhar com essa ideia determinista. Eu posso trabalhar contigo uma ideia de como superar um luto de uma forma mais leve, de uma forma mais harmônica, entendeu? Então, quando você me diz, né, se tem essa leitura psicológica, eu não digo que tem uma leitura psicológica da pessoa, mas do que ela me traz verbalmente, eu uso isso sim para estar enriquecendo a minha leitura e ajudando essa pessoa de uma forma mais terapêutica. Entendi. Eu tenho mais umas questões aqui, é só perguntar, tá? Você vai colocar alguma coisa, né? Faz muito sentido pra gente, né? A Denise até comentou, e aí eu vou te perguntar um pouco por que essa confusão, tá, Vitor? Denise Pierini mandou. Inclusive, tem o livro do Carl de Jung sobre tarô, que para ela é o maior psicanalista e analista do mundo. Só que a maioria dos tarólogos se associam à mediunidade. E como é que você lida? A gente até para a gente envolver a Denise nesse papo e também falando para o pessoal que entrou agora, que mais tarde tem pergunta gratuita, sim, já a gente está explicando primeiro o conceito para o pessoal entender da onde que essa resposta vem de fato. E como é que você faz essa divisão, Vitor? Cara, eu vou te falar que isso é um tema polêmico e muito conflituoso, né? Porque cada pessoa fala uma coisa, cada pessoa interpreta de um jeito. Não necessariamente os oráculos, eles precisam ter um viés religioso. Só que muitas religiões utilizam dos oráculos. Então é por isso que causa esse conflito, tá? O oráculo em si, ele não é feito para religião. Mas como ele é uma ferramenta, né, de percepção, de leitura do invisível, muitas das religiões, principalmente as religiões espiritualistas, principalmente não, as religiões espiritualistas, né, como Umbanda, Candomblé, a Wicca, vertentes esotéricas, muitas vertentes orientais, utilizam do tarô como plataforma de autoconhecimento. Né? Dentro do aspecto religioso, as pessoas falam mais sobre a questão mediúnica. Né? Por quê? Tem pessoas que ouvem, que têm uma mediunidade de clara audiência, tem pessoas que têm uma possibilidade de ver, tá? E tem pessoas que sentem a intuição. Eu vou falar pessoalmente, tá? Durante o meu processo, eu muitas vezes até me comparei com outras pessoas que falavam que eu via e tudo mais. Eu ficava me achando pequeno, me achava tipo assim, pô, cara, não vou desistir porque tem gente que ouve, eu não ouço, eu não vejo. Mas o que eu fui percebendo? A minha mediunidade, ela vem como intuição. Eu sinto os blocos de informação chegando, né? E eu sinto que tem uma força sutil que me orienta. Mas é bem sutil. É como se eu estivesse ouvindo o meu próprio pensamento. Entendeu? Mas isso que você trouxe, cara, isso causa muito bloqueio nas pessoas que jogam tarô. Porque muitas desistem. Porque, como eu te falei, no começo é muito sutil, é quase imperceptível, você sente muito pouquinho. Então você precisa insistir, você precisa ir treinando, entendeu? E sutilmente, conforme você vai se dedicando, você vê que essa vai ficando cada vez mais natural. Sentir e lidar com essas energias. Aí, gente, aqui a gente já vou aqui orientar vocês, a gente daqui a pouquinho vocês vão poder fazer perguntas, a gente vai tirar aqui Tarô na Prática. Para quem se sentir à vontade, pode colocar nos comentários, a Thaís está ali programada para poder fazer esse monitoramento das perguntas, tá? E o Vitor pediu o seguinte, né? A gente já está iniciando esse papo aqui, vocês já estão entendendo que tem uma questão de conexão de energia. Para quem precisar e quem quiser jogar as cartas, a gente precisa que junto com a pergunta,
né? Que seja colocado ali o nome completo e a data de nascimento, tá bom? A Thaís já vai colhendo essas informações de vocês, né? Junto com a pergunta, e daqui a pouco a gente tira, tá bom? Só, Vitor, só e aí? uma coisinha para eu concluir Uhum, rapidamente. A pessoa, para jogar tarô, para jogar baralho cigano, não necessariamente ela precisa acreditar em mediunidades e em espíritos, tá? A pessoa ela pode estudar e jogar naturalmente, sem a necessidade de uma crença religiosa ou de uma crença no sentido metafísico da coisa. Tá? Eu uhum. conheço pessoas mais céticas que jogam tarô, tipo assim, é uma leitura um pouco mais racional, podemos dizer assim, mas assim, com muita precisão também, tá? Ô, Vitor, e ele responde igual? Ele responde igual a pessoa que faz essa conexão de mediunidade e a pessoa cética? O que exatamente leva aquelas respostas ali? Quando a gente faz uma pergunta ao tarô, o que ou quem está respondendo? Quem está trazendo aquelas cartas ali à mesa? Essa pergunta tua é muito boa também, cara, porque o que acontece? Quando a gente joga o tarô, existe o conteúdo, né? Tarô, baralho cigano, existe o conteúdo dos símbolos que estão na mesa e existe o meu conteúdo interno para interpretar aquela questão ali. E existe um elemento X invisível de um mentor que possa estar junto contigo. Mas, como eu te falei, não necessariamente. Às vezes eu posso sentir uma intuição, essa intuição é minha, não é? Isso não faz muita diferença, tá? Como eu trabalho dentro de um viés espiritualista e também um templo de uma sala cigana, eu tenho um trabalho com o povo cigano, ciganos espirituais, então eu sei quem é o meu mentor que trabalha comigo, que me traz boa parte do meu direcionamento, da minha intuição. Mas como eu te falei, não é necessário saber se tem alguém, se não tem, tá? Mas aí o que acontece? Espera aí que eu me perdi um pouquinho da tua pergunta. Você me perguntou? Eu perguntei para você se as respostas Tá, vindas do tarô, elas lembrei. são iguais para quem é cético, para quem não é, e o que ou quem Tá. traz aquelas respostas ali. Sim, voltei aqui para o meu pensamento. O que acontece? Existe por aí afora muita demonização em cima de oráculos e tarôs, porque existem muitas pessoas que trabalham com isso de forma errada. Não só o tarô, mas magia, né? Existe o lado negro da força, podemos dizer assim, tá? O tarô é uma ferramenta de autoconhecimento, é onde você vai mapear para saber o que está acontecendo. Só que eu posso usar isso para te ajudar, ou eu posso usar isso para te enganar, para tirar dinheiro de você. Tipo assim, ó, falar, olha, cara, tem um problema sério aqui, que se você não fizer um trabalho X aqui, você vai morrer, alguém da tua família vai morrer. Infelizmente, existem muitas pessoas assim. Existe muito estelionato religioso. E, digamos aqui, vamos falar o português claro. Não é só na Umbanda que tem isso, no Candomblé. Dentro e fora do tarô, né? Exatamente. Existem muitas religiões que existem pessoas que estão nesse lado negro da força, que usa da fé alheia para enriquecer e tudo mais, né? Mas a pauta não é muito bem essa aqui, mas só para fazer aqui a linha de raciocínio. É importante a gente conhecer a índole de quem está fazendo essa leitura para você, tá? Não é legal você abrir um tarô com qualquer pessoa, com uma pessoa que eu achei no TikTok, pô, achei o vídeo dela legal, vou fazer aqui porque, cara, não faça isso. Já tem uma cliente minha que aconteceu uma situação de ela ter achado uma pessoa no TikTok, a pessoa, ela fez um jogo totalmente psicológico negativo, entrou na mente dela para ela fechar trabalhos caros e ela não tinha grana para pagar, ficou sentindo uma pressão. Depois que ela conversou comigo, deu uma clareada nas coisas e ela viu que aquilo ali não estava bem dito como foi dito para ela. Então, o que acontece? Tem o que está aqui nas cartas e tem a forma de eu conduzir isso para você. Se eu tenho uma boa intenção, eu vou conduzir isso da melhor maneira possível para te ajudar. Se eu tenho uma intenção de simplesmente tirar dinheiro de você, eu vou te atrapalhar. Eu vou falar uma coisa aqui que tem pessoas que trabalham com trabalhos negativos, digamos assim, tá? Eu não trabalho com esse viés.
magias destrutivas, amarração, essas coisas, eu detesto esse tipo de coisa. Eu detesto porque suja muito o nosso trabalho. Né? Pessoas que agem de má fé para usar uma ferramenta tão fabulosa para prejudicar a vida de outras pessoas e se prejudicar também. Acaba trazendo um pouco de preconceito e aversão de pessoas que não conhecem a ferramenta, né? Porque acabam associando ela a uma magia, né, mais maléfica e tudo mais, quando na verdade não é o propósito dela, né? Exato. É uma ferramenta, né, cara? Tipo assim, é igual uma faca. Você pega uma faca, você pode usar ela para fazer comida ou você pode usar ela para atacar alguém. Então o tarô, assim, o baralho cigano, ele é neutro. O que eu vou fazer com isso? Qual é a minha intenção? Então, nesse sentido, o meu conteúdo interno, a minha intenção, vai falar muito aqui na minha mesa do que vai sair do que vai chegar até você. Então, como eu te disse, né? Tem a minha intenção, tem o meu coração, tem uma influência invisível também de um mentor espiritual que possa estar trabalhando ali junto comigo ou não. E lembrando, nesse sentido, tá? Se eu trabalho de forma errada, não são mentores da luz que vão estar se aproximando de mim para me passar a intuição. Tá? Isso aqui é bem importante salientar. Se você vê que um cara trabalha... Eu queria te fazer uma pergunta assim... Só antes da próxima pergunta, Vitor, vou aproveitar aqui. Muito na prática, acabou que você pegou duas irmãs aí que gostam muito do assunto, a gente já jogou algumas vezes, né? E aí, a gente recebeu uma pergunta aqui, se através do nome da pessoa e a data do nascimento, as cartas já dizem algo? Tem alguma pergunta que a pessoa precisa fazer? Ou as cartas já movimentam alguma informação que a pessoa precisa ter no momento atual da vida dela? A pergunta foi da Ellen. Tá. Acho que o resumo você precisa ter dois caminhos para seguir, ou só por ser você, né? Só por estar ali, só por estar consultando, as cartas já te dizem alguma coisa, né? Então, você precisa trazer uma ideia, pelo menos para mim. Por exemplo, você quer um direcionamento na tua parte profissional, você quer um direcionamento na tua vida amorosa, isso já é o suficiente para eu te trazer um direcionamento, vou te falar, olha, está acontecendo isso, se você fizer isso pode melhorar. Agora, se você trouxer para mim uma pergunta mais específica, é natural que a minha resposta vai ser um pouco mais específica e mais objetiva para você. Tá? Só que às vezes a pessoa não quer se expor muito, não precisa colocar, por exemplo, assim, vamos dizer, quero saber do meu casamento. Meu casamento vai melhorar ou não? Isso aqui já é suficiente para eu te dar uma resposta aqui mais objetiva, sem você precisar trazer o nome do seu cônjuge, se for o caso, entendeu? Vamos ver isso um pouco na prática? Vamos. Né? Vamos. Eu posso pedir para você, né, para quem está nos assistindo aqui, né? Essa live foi movimentada aqui por conta do lançamento de uma música minha, né? Eu sou artista, cantor, compositor e escritor, e a minha última música se chama Naipe do Amor, tá? Vocês podem procurá-la no Spotify, YouTube, onde vocês escutarem melhor, e ela tem essa conexão de amor e cartas, e parte da música também fala de tarô. Né? Então, para a gente tentar exemplificar isso que o Vitor está colocando, eu queria ver o que as cartas me dizem sobre o meu trabalho artístico, Vitor. O que você precisa de mim, assim de forma genérica mesmo, né? O que você precisa para poder tirar cartas para mim a respeito do meu trabalho artístico ligado às minhas músicas e ligada ao livro que eu escrevi? Então, como você já está aqui comigo, né? Você está de frente de mim, eu conheço a tua energia, a gente já conversou desse e do outro, não vou precisar aqui da tua data de nascimento, tá? Mas para as outras pessoas que vierem perguntar, como são pessoas que são desconhecidas a mim, eu vou precisar da data de nascimento e o nome completo para a gente rastrear essa energia e poder ancorar aqui nas cartas, tá bom? Mas eu vou estar tirando aqui agora a tua pergunta. Você quer um direcionamento na tua parte profissional artística ou no teu outro trabalho? A minha parte profissional artística que envolve a escrita também, né? O autor de livros nada mais é que um artista também. Aí eu posso até direcionar um pouquinho mais, né, no seguinte sentido, né?
Um artista que não está na grande mídia, né, um autor que não está na grande mídia, ele tem ali um investimento de energia, de talento, de movimentação e tudo mais, né? E o tempo todo, né, a gente tem ali uma questão nossa mesma, né? Será que vale a pena continuar o nosso trabalho, né? Ou se a gente guarda o nosso talento para a gente? E aí, o que o tarô me diz? Essa forma de você entender melhor o que você quer saber, isso é perfeito para a gente sentir e tudo mais. Agora eu já consigo ter um pouquinho mais de clareza do que você precisa. Douglas, só para contextualizar a imagem, Vitor acendeu um incenso, não sei se ele precisa de silêncio, né? Vitor acendeu um incenso ali novo, que já estava o anterior ali fumaçando, acendeu um incenso quando você falava, tá embaralhando agora, tá? E aí eu acredito que ele vai tirar a sua carta. Vou ficar em silêncio aqui para ele poder se concentrar. Não, tá bom. Fiquem tranquilos, está tudo certo. Então a gente vai pedir esse direcionamento profissional, tá? Para o Douglas entender esse momento que ele está passando na carreira dele, na vida dele como artista, para que as cartas possam estar orientando, para que ele possa estar conduzindo, né, cada vez melhor a sua caminhada de uma forma positiva. Ele terminou de embaralhar, ele espalhou as cartas assim, de uma forma bem bonita. Começou a passar a mão por cima e sentindo a energia e escolher as cartas. Agora ele está virando e fazendo o jogo de fato. Pessoal, para entender, né, como o Douglas é deficiente visual, eu sou irmã dele desde que eu nasci, então a gente já tem costume de acessibilidade na veia. Eu geralmente eu respondo essas perguntas assim com 5 cartas, mas eu senti de pegar uma sexta, na verdade essa carta ela pulou junto, ela veio até mim, então vou trazer o conceito aqui total da leitura, tá? A carta que fala do teu presente, fala aqui a carta dos lírios, tá? E a gente está perguntando aqui sobre as tuas questões artísticas. Isso representa o que para mim? Essa sua busca em canalizar, criar coisas, é uma coisa que traz para você uma paz de espírito. Traz para você um conforto, traz para você um equilíbrio nas suas emoções. É como se isso te dá vida. Isso te nutre. Isso te nutre, tá? E aqui, na influência do passado, na carta esquerda, a gente saiu aqui a carta da aliança. O que isso representa para mim? Uma aliança, uma parceria... Estou todo arrepiado. Uma parceria que você estou impressionado. Eu estou impressionado. Vamos lá. Uma parceria aqui, alguém muito próximo a você, alguém muito amiga, alguém muito amada, que, de certa forma, trouxe isso para você e te aproximou dessa arte, né? Pode ser uma esposa, pode ser um parente aqui muito próximo, até a sua própria irmã, mas é alguém aqui que tem uma aliança muito forte com você, vocês têm um laço aqui muito incrível, e essa pessoa é como se ela trouxesse ou te iniciasse nesse caminho da arte. Tipo assim, vamos ver. Você tem um talento, você tem um dom, mas alguém te ajudou a enxergar isso. Alguém te ajudou a perceber isso. Tá? E essa pessoa é muito importante na tua vida e na tua carreira. Tá? É uma grande amiga, uma pessoa muito, muito amada, muito amável. Tá? A influência do futuro aqui, tá? O futuro, essa é uma carta do navio, isso é muito bom. Isso significa novas oportunidades, isso significa que você tem muito a desbravar, que você tem toda uma jornada pela frente,
né? E não é para você recuar, não é para você desistir, não é para você... As adversidades, elas vão surgir, tá? A tua leitura aqui, ela não está falando muito de adversidade. Porém, no inconsciente saiu a carta dos ratos. Isso representa o quê? No contexto que você vive, em geral, existe algo que, de certa forma, está roubando a tua energia quanto a isso. Pode ser aqui uma pessoa que não concorda muito com isso, pode ser uma pessoa que você tenha uma certa dependência emocional, que o que ela acha acaba tendo um peso além do que deve ter na tua vida, tá? A carta dos ratos, ela fala de um roubo de energia. Então, é a única carta negativa que caiu aqui nessa tua caída, tá? Então, assim, eu vejo isso como um detalhe. Não acho que você vai parar por conta disso, mas isso te causa alguns conflitos e te causam um pouco de cansaço, um pouco de... Então, aqui é você entender quem é essa pessoa e por que essa pessoa, de certa forma, te rouba energia. Eu falo assim, entre aspas, por quê? Você dá abertura para isso. Tudo que... Às vezes a gente reclama muito das pessoas tóxicas, né? Ah, a fulaninha é tóxico, eu tenho uns parentes tóxicos, mas não sai de pé da pessoa. Ou seja, não estou falando que é o teu caso, eu estou exemplificando, tá? Existem situações que às vezes a gente reclama, mas a gente não faz a nossa parte. Então você precisa entender da onde vem essa toxicidade que, de certa forma, te agride, te faz você se encolher, tá? E você precisa entender uma forma de lidar com isso. Vitor, isso pode ser, inclusive, uma coisa não personificada, né? Ela pode não ser uma pessoa, pode ser algo no contexto geral, como que eu estava colocando, inclusive, né? Eu estava trazendo aqui que exige uma carga forte de energia para um retorno talvez pouco equivalente, né? Então são forças que a gente tem que lutar contra para poder conseguir persistir e prosseguir, não é isso? Isso. No caso, a questão dos ratos é muito roubo de energia, né? É onde a gente se sente desmotivado. Então, assim, se não é uma pessoa, é alguma coisa que está acontecendo no teu entorno, no teu contexto, que você sente retraído, que às vezes você fica um pouco desmotivado. Isso aqui é só um detalhe na tua caída, porque o que o jogo está falando vai para frente, cara. Como o navio fala, se permite, se joga, tem muita coisa para acontecer. Pode ser que surjam aí parcerias, tá? Agora, para a gente concluir a leitura aqui, qual é o conselho? No caso, que seria a última carta aqui, a carta dos livros, representa, tá, duas coisas. Primeiramente, autoconhecimento e segundo, conhecimento, no sentido de... a gente estava falando sobre autoconhecimento no contexto de... Quando eu tenho autoconhecimento, lá no começo, né, da live, a gente falou sobre isso. Quando eu tenho autoconhecimento, eu fico mais firme na vida. Eu não deixo os interférios, eu não deixo a rivalidade, eu não deixo, digamos assim, os haters, não deixo nada me abalar. Porque eu me conheço, eu sei da minha intenção, eu sei do meu coração. Então aqui está pedindo para você firmar isso. Entendeu? Autoconhecimento a gente busca tanto, pode ser meditação, pode ser uma terapia que faça sentido para você, uma psicanálise, formas de você lidar com as suas questões internas, que às vezes uma pessoa te ajudando, te conduzindo nesse sentido, vai ter, digamos assim, mais assertividade nesse caminho do autoconhecimento. Tá? Mas aí pode ser livros, pode ser espiritualidade. Para finalizar, essa última carta aqui, ela veio no aleatório. Eu não ia tirar ela, mas ela veio junto aqui com a penúltima carta. Saiu a carta da Torre. Aqui é uma carta que te traz mais um chamado para o autoconhecimento mesmo. Porque a carta da Torre, ela fala de você, no caso, é um pedido por um processo de solitude, no sentido de... Tem algumas coisas que eu preciso... Oi? Não, nada, eu estou reagindo às tuas colocações e assim, eu já vou adiantando, né? Eu estou impressionado como faz uma leitura interna minha
Uhum. Sem eu colocar todas as questões para você. O tarô e o baralho são geniais, cara. Se a gente se abrir mesmo, entender, sentir. Eu preciso buscar entender o que você está sentindo também. Sentir isso junto com você para estar, né, interpretando com mais riqueza. Mas, para finalizar aqui, essa carta da torre, né? Significa que o oráculo está te orientando a reavaliar algumas coisas na tua vida, no sentido de tem coisa que não faz mais sentido. Tem bagagens que eu estou carregando que provavelmente está impossibilitando de você fazer alguns movimentos. Isso fala de pessoas, lugares, comportamentos, né? A carta da torre, ela pede, né, para que você reavalie algumas questões da tua vida e entender que para a gente, digamos assim, né, ter um caminho mais assertivo no que a gente busca, a gente precisa de foco. Foco e muitas das vezes renúncias também, né? Renunciar algumas coisas para que a gente consiga colocar mais energia naquilo que a gente ama. Porque tem coisas que a gente faz por conta de apego. Apego emocional, apego ao passado. Às vezes uma sensação de ter que ser leal a alguém que, peraí, não é bem assim. Né? Às vezes uma culpa, entendeu? Então você precisa entrar num caminho de autoconhecimento para você fazer uma análise de si, de tudo que já não faz mais sentido, tirar essa mochila de pedras para você partir para a tua aventura, subir no teu navio aqui, ó, e conhecer os 7 mares. Olha, eu tô assim, eu não sei, assim, é uma coisa mais ligada à minha pessoa, né? A gente personificou aqui como exemplo, né? E talvez para quem está escutando a gente, talvez não faça tanto sentido. Mas é incrível que como carta a carta, né? Isso foi se encaixando perfeitamente em coisas que se passam pela minha cabeça, pela minha alma, né? Assim, os desafios, a vontade de seguir em frente e tudo aquilo que me segura, né? Então, assim, gente, eu tô assim impressionado. Fica aqui assim esse relato. Já tinha conversado com o Vitor. Eu falei, Vitor, eu sou um artista, eu sou um escritor, eu sou um compositor, então eu gosto de escutar várias vertentes de pontos de vista diferentes e de questões que eu não tenho conhecimento mesmo, porque daí saem minhas histórias, daí saem minhas músicas, né? É uma coisa que eu gosto de enxergar o outro, né? Então, eu gostaria de ter esse papo para, primeiro, de curiosidade, para conhecer também, isso é importantíssimo, né? Mas eu, Douglas, eu tenho duas coisas, né? Eu tenho um ceticismo, né? Mas ao mesmo tempo que tenho ceticismo, reconheço o quanto algumas ferramentas fazem bem para as pessoas, né? Então eu quero te ouvir, quero conhecer um pouquinho. E assim, aí quando a primeira vez que tiram um tarô para mim, e assim eu fico de fato impressionado como que as coisas se encaixam. E aí eu fico o desafio para quem está aqui com a gente na live de experimentar. Se nunca jogou, é a chance que a gente tem aqui, tá? Então já vai preparando sua questão. Tá? Vale muito a pena, é muito legal. Muito legal. Obrigado, Vitor, por isso, viu? É um prazer, é um prazer. Thaís, a gente tem alguma eu vou dar questão minha para opinião colocar? aqui. A gente está comentando ali, né, Douglas, no chat, enquanto vocês estavam falando, para não interromper, claro, a leitura. Então a gente está de papo aqui. A Marina chegou também. Todas as leituras que fiz com o Vitor sempre fizeram muito sentido. É um direcionamento fora da curva. Gratidão, Marina. É muito legal. A gente viu o resultado do seu trabalho. O Vitor é meu amigo de longa data, assim. É impressionante ver o quanto ele está sensitivo. Eu assisti o meu irmão ficar perplexo pela primeira vez, sendo que ele é muito cético. Então a gente achou o máximo, foi muito assertivo. A gente comentou aqui embaixo ele se segurando e a gente rindo, porque ele estava de fato chocado com a informação, assim como a gente ficou. Foi muito casado. E aí, pessoal, manda pergunta, Ellen, Marina, fica à vontade para fazer uma pergunta. E aí, para dar abertura enquanto o pessoal não manda, eu queria fazer uma minha. Tô liberada? No geral, eu queria fazer duas, mas eu vou fazer uma. Primeiro, se eu tiver espaço, eu faço mais uma.
Cuidado com o que você vai perguntar. Já pedi autorização do noivo. Foi paz. Eu vou encaixar até aproveitar, Vitor, ela já sei do que mais ou menos ela vai perguntar. A gente tem que ter medo das respostas? É uma pergunta e aí na sequência ela coloca a questão dela. Eu vou te falar, cara, geralmente eu pergunto com medo. Cara, toda questão, né, importante, todo caminho importante, decisões, a gente vai sempre o medo ele vai existir. A gente não pode deixar o medo parar a gente, né, impossibilitar de fazer o movimento. Mas assim, o que acontece? Eu não tenho o costume de jogar o baralho para mim. Por quê? Quando a gente está fazendo uma interpretação para nós mesmos, fica um pouco confuso. O nosso emocional, ele passa na frente, não é uma resposta muito assertiva. Igual quando eu jogo para minha esposa. Não gosto. Engraçado, até quando a gente era amigo, antes de a gente se relacionar, eu era o tarólogo dela oficial, né? Aí depois a gente acabou, né, perdendo esse feeling porque eu entendo quais são as questões dela. Então, às vezes, o meu emocional passa na frente da pergunta e não fica uma coisa muito coerente. Mas eu faço muitos jogos com outros profissionais. E respondendo a sua pergunta, muitas vezes eu vou lá fazer o jogo com um cagaço danado. Com medo, sim. Muito bom. Aí, então, vai com medo mesmo, vai lá. Não pode ficar paralisado. Eu pedi autorização aqui do meu noivo, né? Principalmente que a gente está em público, se fica gravado. Mas eu vou aproveitar a oportunidade, assim, de ter a primeira experiência, que com certeza eu vou ter outras, Vitor. Assim, fiquei sem dúvida. Mas a primeira experiência com o Vitor, eu já joguei tarô umas 2 vezes ou 3 vezes antes. Eu gosto muito e foi até interessante a forma que você colocou do carinho que você tem para falar do respeito, do cuidado, porque é o maior medo de quem está indo, descobrir alguma coisa que prejudique o nosso emocional e a nossa ansiedade, né? Eu vou trazer uma questão aqui, eu não sei se vai aparecer meu nome todo data, mas qualquer coisa eu mando aqui. Não, no teu caso não precisa também. Beleza. Eu vou casar daqui a 3 meses. Então, eu queria perguntar sobre o evento do meu casamento, que é um sonho que eu tô realizando, e o meu relacionamento também. Por isso que eu falei que eu pedi autorização do meu noivo, que eu acabo expondo um pouco a nossa vida. Mas eu não ia perder essa oportunidade, com certeza. Mas vamos lá. Você quer saber sobre o teu casamento? Seja um pouquinho mais específico, você consegue? Eu sou uma pessoa ansiosa, então muitas coisas, por mais que esteja tudo dando certo, tanto financeiro quanto a pressão de responsabilidade de se de fato vai acontecer, se eu vou conseguir alcançar o que eu sonhei, o que eu estou almejando, e também de relacionamento, de segurança para nós dois, porque é uma escolha muito especial para a gente está botando todas as nossas fichas nisso, né? Então a gente comprou um apartamento juntos, estamos fazendo casamento, a gente está de fato construindo ali nosso cantinho ali para a família, sabe? Então, eu vou pedir um direcionamento geral para como você lidar com todas as questões, adversidades, às vezes probleminhas, percalços que vêm surgindo por conta de estar mais perto, né? Na verdade, a pergunta real seria, ele vai acontecer? De fato, a gente está no caminho certo, mas aí eu acho muito específica a ponto dos abrangentes que podem vir a me ajudar a lidar com essa situação. Eu tenho lidado relativamente bem, mas tem muitas pressões, assim, que a gente tenta controlar. Tá bom. Eu já estou sentindo uma coisa aqui, mas eu não vou falar nada antes da hora. Tá ótimo. Você ouviu falando que eu era ansiosa? Aí dá um negócio aqui, né? Eu podia derrubar a live agora. Não, você não vai não. Deixa a energia... Eu poderia derrubar a live e colocava assim... Continuação amanhã. Ó. Tipo o easter egg, tá ligado? Enquanto ele está tirando ali as cartas para Thaís, gente, lembrando, né? A gente vai tirar cartas para quem quiser. É só comentar aí embaixo, colocar a sua questão, mas como para as pessoas que estiverem comentando, o Vitor não vai estar conectado aqui dentro da ligação, a gente precisa do nome e da data de nascimento, tá? Daqui a pouco a gente tira a carta para quem quiser. E lembrando, essa live aqui é uma conexão mágica entre o tarô e a arte, né? Em função do meu último lançamento,
que foi a música Naipe do Amor. Você encontra lá no Spotify, no YouTube. Conhece lá meu trabalho como artista também, tá? E como escritor. Vamos lá, Vitor. Vamos O às Vitor tá cartas para fazendo caras e bocas. Eu A tô Thaís tá pânico toda se aqui já. tremendo, né? Não, é porque, assim, caiu uma resposta muito positiva, muito bonita. Eu já estava sentindo uma energia muito boa quando você perguntou. Tem uma coisa que eu vou te perguntar em off depois, mas não é nada de ruim. Eu não tô grávida, eu espero. Não tá, mas eu senti a presença de uma criança. Silêncio dramático, Não, caramba! mas, meu Deus do céu, não sei se... Recentemente me falaram que eu ia engravidar rápido. Vamos lá. Isso que eu tô falando não quer dizer que você está grávida. Mas Agora não existe uma Não, alma. não, eu tô muito curiosa. Existe Socorro. uma alma querendo vir, querendo fazer parte dessa família. Elaine, não, a minha cunhada. Gente, olha, eu tô nervosa. Meu pai continua. Deixa ele ler as cartas, gente. Eu tô passando mal, tô suando. Essa semana, recentemente falaram filhos a também. criança, eu senti a criança antes de falar, né, do casamento em si. Quando eu tava embaralhando, por isso que eu fiz aquelas caras de bocas, né? A gente vai ter que fazer daqui a um ano uma live nova para saber se surgiu esse resultado. Gente, sim, socorro. Para, Ellen. Deixa ele ler as cartas. O pessoal que está assistindo a gente, quem quer fazer a teste de gravidez ao vivo Eu vou aí? dar uma dica para vocês, tá? Se você sente que não é o momento, se previnam para não acontecer antes da hora. A terra tá fértil. Porque tem alguém querendo descer, tem alguém querendo chegar aí. Espera só um cadinho, tá? Só um cadinho assim, deixa eu casar, montar a casa. Deixa eu organizar as coisas primeiro. Mas é sério, gente, eu senti uma coisa de... Por isso que eu já sabia que ia dar certo, que o casamento é favorável, né? Porque tem uma energia de fertilidade, cara. Significa que você tá bem. Se você não tivesse num casamento recíproco, um casamento, digamos assim, com uma energia sustentável, legal, eu acho que para vir uma criança, assim, uma energia de uma criança de uma forma que eu senti aqui, tá? Tipo assim, porque essa criança quer descer. Se fosse um casal que tá quebrando o prato, não vou chegar aqui nesse lugar, não. Mas vamos lá. Senão eu perco o foco, porque eu falo pra caramba. Caiu uma caída muito positiva, tá? Teu casamento, ele tem, assim, uma energia de tudo para dar certo. É uma pessoa que traz para você essa mesma energia que eu falei, né, da arte dele, né? Aqui é a carta dos lírios. É uma pessoa que traz um conforto emocional para você, que traz um certo equilíbrio, né? Eu acredito que seja uma pessoa assim que você realmente se sinta que ele cuida de você, né? Um bom rapaz, né? Um rapaz que te dá uma estrutura emocional. A gente está falando de emocional, tá? A carta da torre caiu na energia do presente. Isso significa o quê? Você me perguntou o que você precisa fazer para você lidar com essas coisinhas, detalhes e tudo mais. A carta da torre pede dar o mesmo conselho que eu dei para o Douglas lá no final, que é você precisa recalcular algumas coisas, seus planejamentos, entendeu? Entender coisas que você precisa abrir mão também, soltar, para que você consiga fazer todos esses planejamentos de casamento de uma forma... focar tua energia nisso, tá? A carta da torre pede para que... Também uma coisa aqui. Tem coisas que vocês precisam resolver entre vocês. Você e ele, tá? Que é o teu parceiro, que é o teu noivo. Tem coisas que é da intimidade de vocês, que não é para delegar, que não é para outros escolherem. Óbvio, né? A família participa muito das escolhas e tudo mais, mas a carta da torre fala muito sobre isso. Você tem coisinha aqui entre vocês que vocês precisam resolver entre vocês, tá? E opiniões, beleza, mas detalhes, detalhezinho, porque vai dar certo. A carta da chave está no futuro, isso significa, cara, isso está dizendo que esse casamento é muito promissor. A carta da chave, ela pode falar até de uma casa, de um apartamento, né? Uma chave virando também na vida de vocês, você indo para um outro patamar de maturidade, de evolução, tá? Para ambos aqui. E a carta das alianças no inconsciente significa que vai acontecer esse casamento.
Eu falo que eu não sou determinista, mas aqui eu tô sendo, porque tá muito na cara, tá muito escancarado. Então, assim, vai acontecer, cara. Vai acontecer, esse casamento vai acontecer. E o conselho aqui, que é a carta final, é só a carta dos jardins. Isso significa o quê? A carta dos jardins fala muito sobre no futuro a gente vai colher coisas mediante as coisas que nós estamos plantando. E aqui fala também de paciência, né? Que tem coisas que levam tempo. Então, aqui duas coisas que eu vou pedir para você guardar para você. Tem coisas, tem projetos, tem situações que vão demorar um pouquinho para acontecer. Mas você precisa continuar cuidando dessas sementes, continuar regando essa ideia, continuar nutrindo esse relacionamento. Né? Relacionamento é uma troca, tem reciprocidade, tem que ter equilíbrio. Um abre mão um pouquinho de uma coisa, o outro abre também, mas sempre numa comunicação muito clara. Eu acredito que vocês têm um relacionamento muito equilibrado, muito recíproco pela caída das cartas aqui, mas é uma orientação, porque às vezes depois que casa, né, começa a pular umas coisinhas diferentes. Mas isso faz parte da vida, faz parte dos processos. Então, assim, sempre tenha essa consciência de plantar bons frutos no seu relacionamento, tá? Plantar boas sementes, continuar cuidando, porque eu acredito que vocês cuidam um do outro, mas não é porque casou que vocês precisam diminuir o zelo que vocês têm. Então, esse é o conselho final, mas o casamento vai acontecer e é uma pessoa que faz muito sentido, te agrega bastante, tem uma energia bem legal aqui nesse casal. Legal. Chorei, é isso que eu tenho para dizer. Não tá aí? A paciência encaixou bem na sua vida? Com certeza, né? Porque eu quero sempre matar o Jefferson, porque ele me dá muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Nossa. Mas de uma maneira geral, o que você acha? Encaixou? Muito, assim, eu chorei. A pessoa tava acompanhando a live rindo aqui, falando não chora, não chora. Meu noivo aqui já ouviu a resposta sobre o casamento? Ele não ouviu, viu? Mas depois eu te conto. Depois você vai ver a gravação. Ele vai chorar também, com certeza ele vai chorar também. Eu gostei. E aí, pessoal? Uma coisa assim, vocês internamente, vocês tinham planejamento de ser pais, né? Vocês pensavam nessa Então, ideia? ser pai é o sonho do Jefferson. O meu sonho era casar e o dele é ser pai. Então, se eu jogo 4 anos pra frente, ele quer reduzir 2. Esse processo acontece muito entre a gente, né? Até porque eu preciso de um acompanhamento de saúde, etc. Mas, recentemente, as crianças estão muito próximas a mim. Eu cheguei a fazer um exame porque meu psicólogo deu um tilt. Eu cheguei a fazer exame para ver se, de fato, eu estava grávida, porque as crianças estão muito agarradas em mim. Tanto os meus afilhados quanto os sobrinhos do Jefferson. E aí, no aniversário do meu irmão, que a gente fez na casa dele, no aniversário do Douglas, um primo meu falou que em breve veio uma criança. Ele é um pouco espiritualizado também. Ele falou, eu falei, Deus me livre. Ele falou, minha filha, em dezembro é capaz de você já estar grávida. Eu falei, em nome de Cristo. Eu vou orar para que venha, vou me prevenir, orar para que venha num ambiente que eu esteja mais organizada, porque agora a gente está botando todas as fichas no evento e no apartamento, mas se viesse, que venha com saúde, eu vou ficar muito feliz, de verdade. E se cuida da prevenção, porque tá. Eu sinto que você está aqui, né? Com a fertilidade alta. E é por isso que essas crianças elas estão te rodeando, porque é como se você já estivesse expressando uma energia de mãe. Ô, Vitor, deixa eu fazer uma pergunta sobre simbologia. Né? A gente, na própria música, né, eu trago na letra, né, então eu brinco com o naipe de copas, né, que o formato é o de coração. Né? A história do baralho, né, é lá da França, etc. E aqueles naipes, na verdade, representam ali classes, né? O Copas, na verdade, é o clero, o Ouros a coroa, o Paus os camponeses, enfim, por aí vai. Né? Mas eu brinco na letra, né, com a questão do símbolo do coração estar associado no nosso sangue, né? Está no nosso sangue, que ele é o símbolo do amor. Então eu falo que o naipe do amor na música eu associo ao naipe de copas. Isso tem relação no baralho do tarô? Só desculpa te interromper, mas eu estava sentindo de fazer essa pergunta, se você sabia qual era o naipe do amor, porque você acertou em cheio, né? Na simbologia do tarô, copas fala de emoções e sentimentos. Então a gente
pode dizer sim que o naipe do amor é o naipe de copas, independente de ter a figura do coração. Eu já ia fazer essa pergunta para você, porque você, de certa forma, foi certeiro, né? Quando você fala, né? Quando você usa, que você tá naquela vibe de copas ali durante a música, é bem isso mesmo, tá certinho. Isso. E aí, na música, o personagem, o cantor, o personagem da música mesmo, ele está em busca do naipe do amor, está em busca de copas, ele tem uma pessoa que ele tenta conquistar e assim, convencê-la de que ele tenta convencê-la de que ele é a pessoa certa para ela e que entre eles há amor, mas ela não percebeu. E aí eu te pergunto, é comum esse tipo de consulta com você, das pessoas te procurarem, né, com esse mesmo cenário, né? Olha, eu sou apaixonado pela pessoa tal, pela pessoa X, pela pessoa Y, o que eu preciso fazer para convencê-la? E aí eu vou linkar aqui, vou enganchar uma pergunta na outra, né? A gente vê muito, e aí eu posso estar falando besteira, você me corrige, me perdoe se for o caso, né? Aquelas histórias do trago o amor em 7 dias. Isso existe de verdade? E se você for a outra parte, que você não quer ser pego por essa energia, né? Como é que você se protege disso? Então, aí entra naquele aspecto que eu te falei, que a gente estava conversando um pouco antes, né? Tem pessoas que utilizam da magia, das energias, para fins assim que eu não acho muito adequados, né? Que, por exemplo, quando você fala que você vai trazer uma pessoa que não quer ficar contigo, né? Vai trazer a pessoa na marra, eu acho que você está interferindo no livre-arbítrio da outra pessoa. Isso traz muito problemas energéticos e espirituais muito fortes, tá? Isso traz Mesmo que problema... ocorra, o amor não é verdadeiro, né? E não flui da maneira como deveria, né? Eu vou te falar das coisas que eu já ouvi falar por aí, tá? Que quando a pessoa... Esses tipos de magia, elas até acontecem. Tem pessoa que faz, tem pessoa que dá certo. Tem muito trambiqueiro que fala que faz, mas que não consegue fazer, que é o estelionato, né? Que esses que colocam no viaduto e tudo mais, muitos ali nem fazem, nem sabem de fato fazer. Mas existem sim técnicas do lado negro da força de você manipular energias, tanto para prejudicar alguém, para fazer um casamento terminar, né? Quanto para você amarrar uma pessoa. Eu vejo isso como muito bizarro, né? Mas tem pessoas que conseguem manipular essa energia. Só que isso entra 3 problemas aqui. A pessoa que está manipulando essa energia vai precisar acertar essas contas com o divino uma hora, mais cedo ou mais tarde. A pessoa que está pedindo isso vai precisar também, porque por mais que ela esteja pedindo isso de uma forma, uma carência emocional e ela não tenha consciência da besteira que ela está fazendo, ela vai ser cobrada também, né? Porque ela está interferindo no livre-arbítrio de outra pessoa. E a pessoa que está recebendo o trabalho, ela vai ter problemas no sentido de... Ela vai começar a sentir coisas na cabeça dela, perturbações mentais, e sem entender, pode ser que ela sinta aquela coisa de olhar para aquela pessoa que já foi, que não faz sentido. Entendeu? Então, existem energias do lado negro que conseguem ali manipular a cabeça de outra pessoa. Sim, isso não é totalmente fake news, não. Tem pessoas que realmente fazem isso, cara, e acontece. Só que aí é o seguinte, quando a pessoa ela tá bem com a espiritualidade dela, independente de ela ser uma pessoa religiosa ou não, é mais difícil dessa influência negativa pegar ela. Se ela tá bem resolvida no casamento dela, se ela tem, assim, habitualmente de ir numa religião ou não, ou ela faz as orações dela, tem os processos de, né, meditação, é mais difícil desse negativo entrar. A gente pode dizer, então, que... Pode dizer, então, que... A gente pode dizer então, Vitor, que cultivando o nosso próprio relacionamento ou a nossa vida, tendo ao nosso redor harmonia, respeitando as pessoas, fazendo aquele protocolo do bem, né? Se a gente consegue nos cercar disso, a gente tem uma espécie de campo de forças
né? Então a energia boa atrai energia boa, é isso, né? Isso aí. Você cria literalmente um campo de força pela tua vibração alta, e esse campo de força ele impede que esse negativo entre. Uhum. Só que você pode ter um problema específico que te traga uma fragilidade, como até um parente que possa adoecer, uma situação assim, de alguém próximo, e isso faça o teu campo de força retrair. Aí nisso esse negativo pode entrar. Aí você vai ter, se você tivesse um exemplo, né? Quem tiver esse problema vai ter que procurar um meio espiritualista para estar desfazendo esse trabalho, para estar, de certa forma, limpando essa energia negativa. Legal. Mas Deixa eu só... interromper a gente aqui, Vitor, rapidinho, que senão nós dois, a gente fala pra caramba, né? Eu costumo falar que eu sou deficiente visual, mas a minha língua, ela dança. Thaís, eu queria saber se tem pergunta das pessoas aí pra gente poder tirar mais cartas aí pras pessoas. Se não tiver, eu tenho uma aqui do meu lado. Tem sim, essa pessoa mesmo, tá? Ela perguntou sobre a saúde dela, Vitor. E aí ela mandou o nome e a data de nascimento dela, e aí eu posso ler para você, você consegue pegar nos comentários, o que você preferir. Tá. Tem alguma coisa específica? Assunto de saúde não é um assunto que eu costumo trabalhar, mas eu posso trazer uma orientação geral aqui, tá? Mas vamos lá, me passa o nome dela, por favor. Ellen Galvão Barros Pereira. Uhum. Ela tá me passando aqui, que ela tá aqui bem do meu lado, Vitor, né? E tem relação ao medo, é isso? 19 Não. Ela tá para fazer uma cirurgia grande. Tá, ela quer saber uma orientação quanto à cirurgia. Ela tá diante de um tratamento, de uma cirurgia grande, né, para tratar uma questão de obesidade, tá? E aí ela quer aí algum direcionamento ali para trabalhar essa expectativa que ela está. Ótimo. Me passa só a data de nascimento dela, por favor. 19 de março de 1989. 89, né? Beleza. E quais as previsões do tarô para Ellen sobre a saúde dela? Lembrando que essa live aqui é movida pelo lançamento da minha música Naipe do Amor, que fala da busca pelo amor através das cartas. E aí a gente tem aí o apoio do Vitor, do perfil Alquimia da Alma, para poder tirar algumas dúvidas e curiosidades nossas a respeito do tarô. E aí a gente vai tirar uma carta agora aqui para uma pergunta externa. Vamos lá, Vitor. Gente, a gente está aqui chegando num time aqui da live que pode acabar sendo derrubada pelo Instagram. Se a gente não concluir, eu abro outro só para a gente fechar, tá bom? Mas acho que ainda tem espaço aí para quem quiser fazer mais uma pergunta, a gente tirar carta, tá? Por favor, quem quiser tirar carta, tem que botar o nome e a data de nascimento e fazer a pergunta, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Caiu uma caída, assim, positiva também, tá? Então, eu acho que, assim, energia de dar tudo certo, é um processo que está acontecendo e que traz algum tipo de ansiedade, né? Traz algum tipo de preocupação, mas vai fluir, tá? Vai fluir. E o conselho aqui é o seguinte, saiu a carta dos pássaros na carta central,
que fala da energia do teu presente, né? Então, assim, é uma carta que fala muito de comunicação, tá? E de parcerias aqui, pessoas próximas a você. Pede para que você seja uma pessoa muito comunicativa dentro da tua família. Quando você não estiver se sentindo bem, tenha pessoas para você desabafar, para interagir. Tá pedindo aqui por interação, para você lidar com isso de uma forma mais leve, tá? No passado aqui saiu a carta da casa, então significa o quê? A carta da casa fala do seu ambiente familiar, né? Então, você precisa tá interagindo mais com seus familiares. Quando você estiver com algo que você não estiver se sentindo bem, que você estiver um pouquinho preocupada, ansiosa, tenta ter uma comunicação, um diálogo, não fica guardando para você. Não fica tendo excesso de pensamentos negativos e deixando isso te consumir. Entenda que você tem apoio. Você tem apoio para lidar com o que você precisa lidar. Você não está sozinha, tá? A carta da âncora saiu pro futuro aqui, saiu a carta da âncora. Né? Isso significa o quê? Seja firme, né? Isso vai acontecer. Busca força na tua família, tá? Para você estar, de certa forma, passando por esse processo de uma forma mais leve. No inconsciente aqui, no oculto, saiu a carta da criança. Tá? A carta da criança, ela fala de alguns aspectos que você pode estar tendo que você está sendo imatura. Tá? A carta da criança, ela fala de inocência, né? É uma carta que fala muito sobre pureza, né? Que ela fala da nossa essência, mas o lado negativo da criança é que, às vezes, a criança, quando ela está no lado sombra, ela é uma pessoa que ela fica muito retraída, ela fica um pouco birrenta, ela fica um pouco, às vezes, tomada por dores do passado. É como se a personalidade dela, às vezes, ficasse... Tem coisas, né, lá de trás da criança dela, que às vezes ficam latentes, alguma energia mal resolvida lá de trás, e que, querendo ou não, traz boa parte dessas aflições, né? Isso aqui diz o seguinte: essa aflição que ela tem, essas preocupações, não é só por causa da cirurgia. A cirurgia está sendo aqui a coisa da vez, né? Tipo assim, é o que ela está passando aqui de mais importante, né? Que ela vai passar, mas existem coisas, né, do passado dela que ela precisaria, de certa forma, resolver para ela lidar melhor com essa inquietação que às vezes ela sente. E isso tem a coisa a ver com a infância dela, com as coisas de criança, tá? O conselho aqui, a carta final, saiu a carta da Lua. A carta da Lua, ela, como conselho, pede para ela olhar para o inconsciente, coisas que estão ocultas lá de trás, né, que ela precisa estar acessando, entendendo, resolvendo. É como se fosse aqui uma reconciliação com o passado, né, assuntos pendentes lá de trás, que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. Tá? E eu acredito que são coisas aqui na pegada familiar, tá? São coisas aqui, tanto que pede para ela ter conversas, né? Ela se abrir em determinadas situações, botar alguns pingos nos is. A gente não está falando de conflito, né? De aquela coisa de quebra-pau de família, não é isso, né? Mas é chamar para conversar e resolver assuntos pendentes, coisas que ela sente que lá dentro não está bem resolvido e ela não sabe como fazer. Então é um convite para olhar para esse passado, entender melhor o contexto do que aconteceu. Porque às vezes a gente fica muito tempo travado numa dor e a gente não tem nem a oportunidade de ouvir o que o outro tem para dizer, né? E às vezes a gente não consegue perdoar uma coisa dolorosa lá de trás e que, a gente tinha outra cabeça, a gente tava numa outra vibe, a gente já amadureceu, já mudou. Então, é um convite para realinhar algumas coisas do passado familiar. Ô, Vitor, a gente pode tirar aqui pelas três cartas que a gente tirou aqui, três cartas não, né? Três rodadas de cartas que a gente tirou aqui, sobre a minha vida artística, o casamento do Thaís, a saúde da Ellen, né?
Em todas elas, o tarô deu respostas ligadas ao comportamento de quem está consultando, de quem está perguntando, né? Sim. A maioria das vezes é uma terapia no sentido de você virar a resposta para dentro de si e você se movimentar, tirar você da inércia e fazer você adotar uma direção. Exatamente, exatamente. Essa é a minha forma de trabalhar, né? É um tarô terapêutico, é um tarô que vai te tirar da zona de conforto. Porque enquanto a gente está o tempo todo responsabilizando o outro, a gente não resolve a nossa vida. A gente precisa tomar as rédeas e entender que, tipo assim, cara, autorresponsabilidade. Entendeu? Senão a gente fica assim, ó céus, ó vidas, só se lamentando e não entende qual é a parte da gente que tem culpa no cartório. Entendeu? Então, assim, eu gosto sempre de dar esse direcionamento, autoconhecimento. O que eu posso fazer para resolver dentro de mim, para de dentro para fora eu resolver a minha vida? E o futuro acho que é dinâmico também, né? No sentido de as cartas podem sinalizar alguma coisa hoje. Vamos dizer que aqui a gente, graças a Deus, teve boas notícias. Mas, em sendo uma má notícia, nada que um comportamento, conhecer a má notícia adiante, pode ajudar no comportamento de agora para, de repente, mudar o rumo das coisas, né? Perfeitamente. É sobre isso. Tem coisas que podem cair aqui que sejam, assim, inevitáveis, né? Vai acontecer de uma forma ou de outra. Mas mesmo que vai acontecer de uma forma ou de outra, eu te dar um direcionamento para como lidar com isso. Se você tiver que sofrer por uma consequência de algo, você vai sofrer de uma forma muito mais trabalhada, entendida do que fazer, né? Porque tem coisa que a gente faz que, né, não é tão fácil reverter o resultado. Isso eu estou indo assim por um viés assim mais de deu o problema mesmo, né? Mas o fato de você ter um entendimento do que vai acontecer antes e se preparar para isso, pô, cara, isso já clareia muita coisa. Gente, eu vou. Como vocês falam muito, como o Douglas mesmo disse, eu vou interromper para a gente ser mais objetivo. Eu separei duas perguntas aqui, uma mais abrangente e uma mais específica. E se tiver tempinho, Vitor, eu queria expandir para mais uma da minha sogra que está aqui do meu lado, mas sem atrapalhar o horário de vocês. Não, quanto ao horário eu tô tranquila. A questão é só te roubar mesmo. Não, beleza. A gente tem aqui que a Kemi, ela perguntou se ela já encontrou o amor da vida dela. Você pode repetir para mim, A por Kemi, favor? ela perguntou se já encontrou o amor da vida dela. Tá, ok. Ela mandou o nome todo e a data de nascimento. Tá, beleza. Vamos lá, só um minutinho. Enquanto o Vitor sempre quer já tirou aí, Vitor. Você pode repetir o nome, por favor, Thaís? É Kemila da Silva Marcondes. 10/9/1998. Enquanto o Vitor agora está se conectando com as energias da sobrenome dela? É Marcondes. Marcondes. O último sobrenome dela. Marcondes. Confirmando, é Kemila da Silva Marcondes, 10/9/98. Então ela quer saber se essa pessoa que ela está hoje é o grande se ela amor da já vida dela. encontrou o amor da vida dela. Foi a pergunta que... O amor da minha vida. Enquanto o Vitor está tirando ali, se conectando com a energia da Kemila. Lembrando, né? Uma live motivada aqui pelo lançamento da Naipe do Amor. Meu último lançamento musical. Quem quiser conhecer, encontra em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, YouTube, tá? E também aqui a gente está conhecendo o trabalho do Vitor, do perfil Alquimia da Alma. Também quem quiser fazer contato com ele, fazer uma consulta mais direcionada, é só procurá-lo. Se a live cair aqui por conta do tempo do Instagram, a gente abre outra só para concluir, tá bom, gente?
Vou pedir para a Camila, no momento que eu estiver escolhendo as cartas aqui, ela mentaliza essa pessoa, tá? Mentaliza essa pessoa na qual ela quer fazer essa questão aí. Então, vamos lá. Saíram algumas cartas positivas, tá? E algumas cartas negativas também. Então, assim, essa pergunta que ela fez é uma pergunta, assim, eu senti ela um pouco subjetiva, tá? Para a forma que ela me perguntou, se é o grande amor da minha vida, eu diria que não, tá? Não estou falando que essa pessoa aqui seja uma pessoa, assim, digamos assim, se ela pergunta se é o grande amor da vida dela, teria que sair uma resposta assim bem aberta, né? Um 100%. O grande amor da minha vida não pode ser uma pessoa mais ou menos, meia boca, né? Se vocês me entendem. Essa pessoa na qual ela está sentindo se é o grande amor ou não, ela tem positivos e negativos aqui na vida dela, tá? De certa forma, é uma pessoa que vem para mim aqui que traz uma certa segurança, né? Uma segurança material, né? Uma pessoa que é como se ela vislumbrasse um futuro, né? Que ela entendesse que seria bom ter uma família com essa pessoa e tudo mais. Porém, aqui no inconsciente e no conselho, saíram as cartas negativas, no sentido de essa pessoa também ela traz muitos conflitos mentais para ela. Essa pessoa, ela tem aqui existe um certo atrito entre essas duas pessoas que traz muitas dúvidas, traz muita ansiedade, traz muitas incertezas. Então, assim, não acredito que seja algo que não dê para ser trabalhado, tá? Que não dê para ser alinhado nessa pessoa. Mas a carta das estrelas aqui no conselho final mostra que existem muitos obstáculos nessa relação. Tá? Existem muitas adversidades. Precisa alinhar algumas coisas aqui para ser um relacionamento saudável. Tá? Porque, assim, pode ser uma pessoa que vai somar e que, né, vai ter algumas experiências positivas, mas a pergunta que ela fez é o grande amor da minha vida? Não sinto que seja a pessoa mais significativa que vai passar na vida dessa pessoa, não. Tá? Camila, depois conta pra gente aí se fez sentido o Isso, que ele se fez falou pra sentido. gente aí. A próxima pergunta eu posso para a próxima, ou Vitor? Pode. Beleza. O Douglas respondendo pode, sendo que é você que está jogando. Agora você vê. Eu tô preocupado com essa live cair, mas vamos lá. Não, se a live caiu, eu já falei com o pessoal aqui, você já avisou também. A gente tirou essa mais uma, se a gente conseguir, depois eu faço mais uma. Essa é da Rayaná. Ela perguntou se está perto dela conhecer o grande amor da vida dela. Ela também mandou o nome e a data de nascimento. Tá. Sobre a vida sentimental, o amor da vida dela ali. Se ela me der permissão, eu poderia adaptar essa pergunta para ela no sentido de o que eu posso fazer na minha vida hoje para eu encurtar esse caminho, para eu encontrar esse meu grande amor. Se ela concorda. Porque aí a gente traz um pouco mais de objetividade para essa pergunta. Sim. Ótimo. Rayana, você pode... Estou aguardando ela responder aqui. A Camila mandou que fez sentido sim, que ela gostou. Fez muito sentido o que ela está passando, é top. A gente não teve uma pessoa que não sentiu o sentido do tarô hoje no jogo do Vitor. Gratidão. A Rayana disse que sim, a gente pode ajeitar essa pergunta e pode seguir, tá? Então tá, vamos lá. Me passa só o nome dela, por favor. Deixa eu buscar aqui, só um instante. Rayana Barcelo? Rayana Barcelo. Não precisa.
É uma pessoa que eu conheço, tá tranquilo. Perfeito. É a Rayana de Souza Barcelos, precisar, tem aqui a data de nascimento também dela. Não, tá de boa. Vamos lá. Então, a pergunta que eu vou fazer é o que a Rayana precisa acertar na vida dela hoje para que ela consiga, né, encontrar aí o seu grande amor, um relacionamento, né, equilibrado, recíproco. Pode começar escutando o Naipe do Amor. A música que está motivando essa live aqui, né? É uma música que fala exatamente da busca pelo amor com resposta nas cartas, né? E também, quem precisar aí, quem quiser, quem tiver a curiosidade, pode buscar o Vitor, perfil Alquimia da Alma, para poder fazer uma consulta mais personalizada ali diretamente com ele. Ele certamente vai atender vocês muito bem. E vocês estão vendo, né? As respostas fazem muito sentido para a vida de todo mundo aqui que está colocando suas questões. Não querendo tirar a concentração do Vitor, que ele está fazendo a tiragem, mas a Ellen perguntou aqui, tem vaga para hoje, Vitor? Ou seja, o pessoal já está querendo. Hoje não tem, mas você pode agendar lá o seu horário, chama ele no direct, no WhatsApp dele, no link da bio, e pode fazer já a sua agenda, que eu também vou fazer a minha. Para a semana que vem eu tenho alguns horários, então corre lá, gente. Já me manda já o DM que a gente já alinha para essa semana ainda. Já vamos reservar, que agora o pessoal ficou ansioso para os resultados, né? Não, porque eu não fiz comida ainda. Então vamos lá. A pergunta que eu fiz é o que a Rayana precisa estar alinhando na vida dela para ela encurtar esse caminho, né, para encontrar uma pessoa bacana e legal para ela ter um relacionamento, né? Carta central aqui caiu a carta dos livros, tá? A carta dos livros aqui no sentido amoroso, a gente entende justamente por ela ter melhor autoconhecimento de si também. Entender quais são as questões, né, que ela possa estar sendo imatura dentro de relacionamentos ou dentro da forma que ela está conhecendo as pessoas. Entender onde é que ela está errando, tá? A carta da influência do passado aqui saiu a carta da cegonha. Isso significa o quê? Tem coisas que ela precisa dar de na vida dela, ela precisa buscar por um progresso, né, por novidades. É como se ela estivesse muito presa a alguma coisa do passado. É como se ela tivesse muito presa a uma pessoa que ou está numa relação assim que não vai para frente, né? E a carta da cegonha ela pede para que ela busque novidade. Porque a partir do momento que você está preso a alguém, você está incompatível no campo amoroso. Né? Tipo assim, é como se você estivesse esperando uma coisa que não vai acontecer. Porque você está preso, você está ligado a alguém. Então você não está aberta a conhecer outra pessoa, não está aberta a conhecer esse cara que você quer conhecer. Então, saiu aqui a carta dos ratos, na influência do futuro. É como se essa pessoa que você já tem um laço está te trazendo um grande desgaste. Né? E a carta do caixão sai no inconsciente. Significa o quê? Você precisa transmutar essa energia, transmutar no sentido de encerrar, dar um fim, dar um ponto final. Porque você está ocupando uma vaga com uma pessoa que não é a pessoa que você quer e não tem como chegar a outra pessoa. Essa vaga está preenchida. Entendeu? E por meio, né, dessa finalização dessa relação, por mais que seja doloroso, né, porque a carta do caixão aqui fala de talvez isso te levar a um certo luto, né, uma certa tristeza, mas isso vai ser muito importante para você. Porque no conselho saiu a carta do sol. A carta do sol, ela diz aqui que você precisa renovar as suas energias, né? Você precisa expandir de novo a sua energia. E essa situação, ou essa pessoa do teu passado que está atrelada ainda a você, está servindo como um ralo de energia aqui. Você está se desgastando muito. E você cria expectativas que não vão
ser concluídas da forma como você espera. Entendeu? Então, assim, a forma mais rápida de você se colocar nesse caminho de conhecer essa pessoa que você quer é encerrando isso com essa pessoa que não faz muito sentido para você. Legal. Rayana, manda pra gente aqui se fez sentido pra você, pra gente ver se a gente continua essa vitória aqui. Aí, Vitor, a live ainda não caiu, queria ver se a gente consegue fazer uma última pergunta. O pessoal não mandou mais. A Mas eu gente tenho pode uma fazer uma cobra última, curiosa então. aqui do meu lado, pode ser? A gente faz uma última, então. Tudo bem. Perfeito. Eu consigo até contextualizar, ela tá aqui do lado, não vai querer aparecer, mas ela mandou o nome todo e a Pode data de falar. nascimento dela. Elisete Araújo Chaves Diniz. Elisete Araújo. Chaves Diniz. Qual a data? 1º de fevereiro de 1963. A questão dela, Vitor, é sobre a saúde, mas para ser mais específico e contextualizar, ela está com um problema na mão, que ela vai ter que passar por uma cirurgia. Só que isso altera por 2 cirurgias, nas 2 mãos, e isso pode interferir no trabalho dela, porque ela é manicure há 36 anos, mais de 30 anos, alguma coisa assim. E como é o sustento da casa, essa cirurgia pode vir a prejudicar. Então, envolve um pouco a responsabilidade financeira e o medo da cirurgia, a ansiedade que isso causa, né? Que é um problema complicado que medicação não deu jeito. De fato, ela está aguardando a cirurgia. Aí é mais Entendi. sobre essa questão da saúde para o que ela tem de prover aí na vida dela. Tá, ok. Vamos lá. Independente do resultado das cartas, né? Já fica as nossas energias positivas para que dê tudo certo e para que isso seja só um degrauzinho a ser superado. Amém. A Rayana comentou aqui que concorda plenamente com o Vitor, hein? Mais um checkpoint aí, Vitor. Você tá arrasando hoje. Com aproveitamento de 100%, Vitor. Essa é uma live comemorativa do lançamento da música Naipe do Amor, né, da minha carreira de artista, né, e da conexão mágica que fala a música do amor com as respostas das cartas. E aí a gente está com o Vitor, do Alquimia da Alma, aqui nos fazendo entender um pouquinho do que é o contexto das cartas de tarô, dos oráculos e também dessa busca pelo amor e pelas respostas nas cartas. Então, vamos lá. Eu pedi uma orientação, né, para como ela pode estar lidando também com essas questões de saúde e essas, digamos assim, essas perturbações, né, mentais, essas preocupações e tudo mais, tá? Saiu a carta do Sol na influência do presente, só que ela saiu bloqueada por 2 energias aqui. Saiu a raposa e a carta do urso. Isso significa o quê para mim? Existem 2 influências na vida da Elisete, né? Existem 2 influências na vida dela que são pessoas que estão tendo uma influência muito negativa na vida dela, tá? São pessoas que... Vamos lá, vamos primeiro pela raposa. A raposa, ela tem um aspecto, né, de um animal que ela é articulosa, né, silenciosa, e muitas das vezes ela arma alguma coisa pelas entrelinhas, tá? Então são pessoas que às vezes estão aprontando com a gente de uma forma muito sutil e sorrateira. Existe uma influência, sim, tá, na vida da Elisete. Do outro lado aqui a carta do urso.
Carta do urso também é uma carta que traz um aspecto um pouco negativo, tá? Fala de uma pessoa muito controladora, tá? De uma pessoa muito rígida, tá? Talvez assim, empurrona, ciumenta. Então, existe esse aspecto aqui na vida da Elisete, que ela precisa estar buscando um equilíbrio aqui em lidar com essas pessoas, tá? Porque isso é como se isso aqui estivesse roubando a energia dela, né? Tem essa questão da cirurgia e tudo mais, mas tem muito mais uma influência que vem por outro lado, tá? E que às vezes ela acha que o problema está na preocupação com a cirurgia. Mas existem aqui essas pessoas aqui que estão trazendo conflito, estão trazendo desequilíbrio na vida da Elisete, tá? E o que isso faz com ela? Isso deixa ela ansiosa, isso deixa ela com o emocional muito abalado, tá? E aqui a carta dos livros, como conselho, significa que ela tem coisa que ela precisa descobrir, tem alguma coisa aí que está oculta acontecendo e que, de certa forma, é importante para que ela saiba. Como se fosse um segredo, alguma coisa que está sendo mantido, né, pelas entrelinhas e que ela, de certa forma, precisa entender esse contexto. Tá? Então, é tomar um certo cuidado com possivelmente duas pessoas, tá? E aí, para completar, no caso, você precisa olhar mais para esse lado do que em si a preocupação com a cirurgia, né? Isso. Porque o que acontece? Essa cirurgia, ela precisa acontecer. Ela não tem como adiar isso, né? Eu sei que as mãos é a forma de ela trabalhar. Então, ela fica, meu Deus, qual vai ser o resultado da cirurgia? Mas ela vai ter que passar por isso, tá? E o que acontece? Ela saber lidar com essas pessoas vai diminuir essa aflição dela que ela está sentindo hoje. Entendeu? Isso pode ser ligado também ao apoio necessário nesse momento difícil? No caso de serem pessoas que não estão apoiando? Toda vez que a gente passa por um percalço assim, né, provavelmente ali uma questão ligada de saúde que pode prejudicar até o trabalho, a gente precisa de apoio, né? Então, isso pode ser feito uma leitura no sentido de que esse apoio não estaria bem ali firme? Sim. Ou essa pessoa está tentando apoiar de uma forma que não está sendo legal. Né? Porque o urso fala de uma pessoa controladora, que quer as coisas do meu jeito. Entendeu? Uma pessoa muito rígida, turrona, teimosa. Então, essa influência negativa em cima da Elisete está trazendo aflição. Por mais que essa pessoa esteja tentando ajudar, ela não está ajudando. Isso está pesando. Vitor, mais um 100% para sua conta, tá? Fez muito sentido. Ela tá com cara de boca, desesperada. Eu super agradeço por essa última pergunta. Agradeço quem participou. Vou deixar vocês fecharem a live, tá? Mas, assim, todas as pessoas, tanto a gente que participou quanto as pessoas que responderam, fez muito sentido e trouxe muita clareza para o pessoal. Então, cara, seu trabalho é incrível. Estou impressionada. Parabéns. Gratidão, gente. Foi um prazer imenso. A hora voou aqui. Eu nem senti a hora passar. Um bate-papo muito legal, muito agradável. Acho que funcionou muito bem a dinâmica, né, Vitor, que a gente planejou aqui. Eu queria te agradecer pessoalmente, né? Foi um projeto meu, é uma música que eu fiz a composição e trouxe ali esse universo do amor, tem um pouco de ligação ali dos jogos tradicionais de cartas, né, que não envolvem exatamente o tarô, mas que, por estarem sendo jogados, reúne pessoas em volta em amor, né, as pessoas que ali estão jogando estão se relacionando e tendo essa conexão amorosa, seja de amizade, seja de amorosa mesmo, né, mas a letra também fala dessa busca pelo amor nas respostas nas cartas, como a gente teve exemplos aqui, né, de consultas. E aí eu
pedir ao Vitor para poder trazer um pouquinho do universo para a gente, explicar os conceitos, tirar algumas cartas. E, Vitor, eu só tenho a te agradecer e agradecer a todo mundo que participou aqui, tá? Vitor, obrigado, viu, cara? Eu acho que a gente podia, inclusive, fazer mais vezes, daqui a um mês, daqui a 2 meses. Se você topar, eu estou super aberto. A gente pode sim, vai ser um prazer. É isso. Gente, obrigado. Escutem Naipe do Amor na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, Deezer, YouTube. Conheço o meu trabalho lá, Douglas Galvão, como artista e como escritor. Né? Tem um livro publicado chamado Áurea, o Habitat da Esperança Humana. Né? É um trabalho sempre trazendo, voltado para as boas energias, para essa coisa do bem, para essa coisa do amor. E também para quem se interessou, gostou aqui das respostas do Vitor, pode procurar pelo Alquimia da Alma, manda um direct para ele, manda um direct para mim, e aí você pode fazer sua consulta lá diretamente com o Vitor, mais personalizada e mais privativa. Obrigado. Vitor, tem mais algum ponto ou podemos encerrar? Podemos encerrar. Foi um prazer enorme, Já sou um grande admirador do seu trabalho, né? Por mês que a gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente teve uma conexão, uma coisa bem legal, né? Então, assim, vai ser um prazer estar de volta. De repente a gente pode conversar um pouquinho sobre o teu livro também, que eu achei a ideia fantástica, né? O que você traz. E é isso. Um prazer estar com vocês. Gente, só falo para vocês uma coisa, né? Se vocês quiserem marcar, assim, jogo para agora, assim, coisas que precisam de urgência, chamem logo, porque para essa próxima semana eu tenho pouquíssimos horários. Tá bom? Legal, legal. Gente, obrigado. Um beijo em todos e vamos juntos. Tchau, gente. Gente, foi um abraço, hein? Um abraço aí pro maridão também, Thaís, aí, tudo de bom pra família de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente.